Então, como eu disse, né, vamos ter agora a aula deste painel que antecede ao nosso debate. Então, eu chamo aqui o André Bernatti, jornalista, repórter de saúde e ciência na BBC em Londres. André, bom dia para você, já boa tarde aí, né? Obrigado por estar conosco, amigo. Moura, bom dia para todo mundo. Primeiro, agradecer o convite, é uma baita honra e uma responsabilidade estar aqui e falar depois, né, do Theo, do Bruno, enfim, dois colegas muito queridos, né, com quem o Theo tive, enfim, a honra de trabalhar por quase 10 anos lá na Editora Abril. O Bruno também, a gente teve muitas trocas lá na Rede Consciência, no momento de criação da rede. Então, um prazer também estar com você, Moura, aqui nesse painel. Eu fiz uma breve apresentação, só para me guiar. Eu vou tentar compartilhar aqui. Por favor, me avisem se vocês estão vendo. Apresentar. Vocês estão vendo? Moura, está aparecendo na tela? Está sim, André. Vou sair aqui da tela, mas deu tudo certo. Maravilha, maravilha, obrigado. Então, o Moura pediu que eu falasse um pouquinho, né, como cobrir um evento de oncologia dentro ou fora do país, e nesses anos, né, de trabalhando como repórter, né, na área de saúde e ciência, tive a oportunidade de cobrir alguns congressos, né, tanto no Brasil quanto fora, dentro da área de oncologia, mas de outros temas também. Eu tive, por exemplo, na ASCO, né, que é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em 2019, lá nos Estados Unidos. Cobri várias conferências de câncer no Brasil, de outras áreas da medicina, né, o Congresso Europeu de Reumatologia, em 2018, estive na COP de 2027, estive ano passado no Congresso de Cardiologia, no Europeu, aqui em Londres, e o que eu tentei fazer nessa apresentação foi tentar unir um pouco da parte teórica ou a parte assim de preparação necessária para cumprir um congresso, com uma parte mais prática também, né, do que enfim, é importante, dicas acho que são muito valiosas e que eu gostaria de saber antes de ter começado a fazer muito dessas coberturas. E antes de entrar nessas dicas, eu acho que vale fazer uma breve reflexão do que são os congressos, né, e por que eles são importantes. Eu, particularmente, eu não sei, eu queria até depois ouvir a opinião do Theo, do Bruno, do Moura, mas para mim, trabalhar com jornalismo de saúde e ciência, o congresso é como se fosse a nossa Copa do Mundo, assim. É um momento em que é muito empolgante estar nesses lugares e é onde você está mais perto, né, da novidade, da grande descoberta, do anúncio que será feito, assim como, claro, né, nas publicações científicas, que é quando você tem aquele material solidificado, né, num artigo, num jornal de grande importância, mas muitas vezes o congresso antecede, né, às vezes em horas, em dias, até essa publicação. Então, acho que é um momento muito empolgante estar e poder testemunhar, né, anúncios de novos tratamentos, novos métodos de diagnóstico, enfim, novidades, né, que vão render pautas importantes e diferentes para a gente, e também vão, né, gerar uma grande atenção do público para o qual a gente trabalha. Então, estar nesses lugares é muito importante, enquanto jornalistas, né, de saúde e ciência, e eu acho que, além do estar, né, você ir preparado para um congresso também é muito importante, né? Você saber o que você vai procurar lá, o que você pode encontrar, né, num espaço como esse, também te ajuda a pensar melhor em pautas, né, o que você vai poder tirar, né, de notícia daquele evento, do que você vai fazer ali. Bom, indo para as dicas, né? Eu acho que a dica número um que é importante é justamente a organização, né? Você justamente pensar que congressos você quer cobrir, né? Então, dá uma olhada no começo do ano, enfim, ou né, numa perspectiva do semestre, enfim, dentro da sua área de cobertura, quais congressos, né, que vão acontecer no Brasil, no mundo, e que você gostaria de estar presente e que tem uma justificativa editorial e lógica, né, para que você participe. Então, ter isso anotado muito bem, saber, vai acontecer o congresso da ASCO, né, o congresso de oncologia clínica no mês tal, na cidade tal,
seria legal ir, e já ficar meio que por dentro, né, dessa agenda, né, do que vai acontecer ali, é o primeiro passo. Eu acho que o segundo passo é justamente pensar na logística, né? Então, poxa, quero ir para esse congresso. Conseguir ir de alguma maneira, conseguir, enfim, uma aprovação do editor, um convite, já ir atrás, né, da parte logística da questão, que é muito importante, ainda mais quando a gente está falando de um congresso que acontece fora, né, da cidade onde a gente reside. Então, pensar em passagem aérea, em visto, em credenciamento. Muitos desses grandes congressos, né, médicos de saúde, eles exigem um credenciamento prévio, né, de às vezes com um mês, até mais de antecedência. Então, você precisa ter esse credenciamento para poder ter acesso ao local onde vão acontecer as palestras. Então, é muito importante, assim, se organizar para saber quais congressos você quer ir e sabendo os congressos que você quer ir, né, pensar em como você vai realmente cobri-los, né? E aí eu acho que quando vai chegando perto, né, enfim, já com a logística definida, né, credenciamento feito, é muito importante, né, que a gente como jornalista, como repórter, a gente sente um momento para estudar a programação. Então entrar no site, né, do evento e ver quais são as palestras, né, que vão acontecer e tentar através dos títulos, né, das palestras buscar um pouco, né, o que pode realmente virar pauta. Então a partir desse estudo de programação você consegue falar, bom, acho que eu vou assistir essa aula, né, das 8h30 da manhã às 10h30, depois eu vou para uma outra aula sobre esse tema. É claro que esse momento é muito jogar no escuro, assim, né, porque muitas vezes um título de uma palestra pode ser muito instigante, mas você chega lá e nem é tudo isso, nem é tão empolgante assim, ou pelo contrário, às vezes a aula tem um título chatíssimo e aí você vai lá e é uma coisa super legal, empolgante, uma palestra legal. Então, mas eu acho que ter essa agenda, né, prévia, né, do que cobrir, onde, quando, também te ajuda a pensar nesse itinerário ali nos dias de cobertura, né? O quarto ponto, que é uma coisa que acho que é vital, é justamente chegar cedo, principalmente no primeiro dia de cobertura. Por quê? Porque nesse primeiro dia você vai precisar fazer o seu credenciamento, então você vai precisar passar lá no atendimento para pegar o seu crachá. É importante você saber, né, onde ficam as salas. Às vezes, né, alguns congressos, o próprio congresso da ASCO, né, lá em Chicago, o centro de convenções é um negócio tão grande que às vezes para você ir de uma sala para outra, você leva 10, 15 minutos caminhando, assim, porque você tem que trocar de área, assim, é um negócio muito grande mesmo. Então você precisa saber onde fica cada lugar, né, um mapa ali das coisas, porque você vai gastar um tempo realmente nessa logística e às vezes se você fica com uma programação muito apertada, você acaba perdendo coisas importantes. Então, saber onde estão as salas, onde fica a sala de imprensa é importante, né, que é o local que às vezes acontecem coletivas, que fica o pessoal da assessoria, que, né, são distribuídos releases, que tem área para você trabalhar. E, claro, também para as necessidades básicas, né? Então, onde almoçar, né? Onde vai ter lugar para você tomar um café, para você... Onde a sessão de pôsteres, né? Que são os trabalhos ali que saem em pôsteres. Onde é o banheiro, né? Afinal, a gente precisa ir no banheiro também. Então, eu acho que tudo isso, né? Ter esses pontos muito bem detalhados te ajuda a perder menos tempo e otimizar ali o seu tempo de cobertura, que é muito valioso, né? Uma quinta dica que acho que também é muito importante é justamente a forma como você vai organizar o material que você está vendo. Então, muitas vezes no congresso, né, você vai para uma palestra, vai assistir uma aula ali, e aí você fica acompanhando, né, o pesquisador falando, aí ele mostra alguns slides, e aí você pensa, poxa, como que eu vou guardar esse material, né? Aí, obviamente, cada pessoa vai ter o seu método, mas, enfim, tem gente que vai anotar, né? Então, tem um bloquinho com, né, uma caneta e papel para você fazer as anotações. Tem gente que gosta de tirar foto de slide. Tem gente que já escreve no computador ou nas notas do celular. Então, justamente pensar nisso, né? Como que você vai ter esse material organizado para você depois, né, transformar isso em ideias de pauta ou já fazer uma reportagem, né? Enfim, pensar em como... e não só esse material da aula, mas também, às vezes, você recebe release impresso, jornalzinho, esses grandes congressos, eles têm jornais diários, né? Então, você tem o seu método ali, não existe um método ideal, né? Existe o que mais
se encaixa ali no seu estilo. Mas você ter esse método de organizar tudo que você, né, tudo que você vai acessar é muito importante. E acho que esse ponto 6, né, de ter antena ligado, é justamente quase um ajuste de expectativas, porque geralmente a gente acha, né, que as grandes pautas que a gente vai descobrir no Congresso, elas estão, né, nas mesas, né, nas plenárias, né, que são as mesas mais importantes do Congresso, nas grandes palestras, né, mas às vezes a pauta, né, a ideia de pauta está no detalhe, né, a ideia é um comentário que você ouve de um cara que está assistindo a palestra do seu lado, de uma mensagem que você troca com uma fonte ali que também está, e viu uma outra palestra que ele te passa essa dica. E eu, enfim, não vou ter tempo de contar essa história aqui, mas no congresso da ASCO em 2019, quando eu fui muito assim, porque pô, você vai para o maior congresso de oncologia do mundo, você quer voltar com uma pauta à altura, né, daquele evento. E eu lembro de não estar encontrando, e assim, a reportagem que eu fiz, na época, a ideia surgiu a partir do comentário de um médico num evento social que aconteceu depois de um dia inteiro de congresso. Então, acho que a gente tem que estar esperto para essas ideias que não venham só do congresso, mas de tudo que acontece ao redor desse evento. Bom, uma dica 7 é justamente também outra coisa muito importante, é o vestuário, porque, obviamente, os congressos eles são um pouco mais formais, os médicos vão de terno, gravata, enfim. Acho que nem esse é o caso para os jornalistas, mas eu digo pensar no vestuário até nessa coisa do conforto mesmo, né? Porque um dia de congresso você anda muito, né? Você acaba precisando correr de uma sala para outra, para encontrar uma pessoa para fazer entrevista. Então, ter um calçado adequado, confortável, né? Vai com certeza poupar aí seus pés e evitar inchaços e bolhas no final do dia ou de dias de congresso, né? Congressos duram 4, 5 dias. E a última dica é justamente manejar o cansaço, porque cobertura de congressos, assim, ao mesmo tempo que a gente vê como uma grande oportunidade, né, e é realmente muito legal cobrir congresso, estar lá em loco, é um evento muito intenso, né? Então, você chega cedo, você fica basicamente o dia inteiro em salas de aula, ouvindo temas super complexos e avançados, né, sobre coisas que às vezes a gente nem entende direito. Aí muitas vezes a gente tem que ter ideia de pauta, falar com os especialistas, falar com outros especialistas para comentar aqueles achados, né? E às vezes até no fim do dia escrever reportagens com base em tudo aquilo. Então, basicamente, a gente não dorme, é importante até para a qualidade do nosso trabalho, nosso bem-estar, né, e qualidade de vida, também reservar um tempo dentro das possibilidades, né, para um descanso, né, para dormir, para ter a cabeça em dia, para, né, aproveitar melhor o congresso no próximo dia que vai vir. Então, enfim, essas são só algumas dicas mais gerais mesmo. Eu fiz uma coisa mais focada para tentar ficar dentro do tempo. E deixo aqui, né, o meu e-mail, meu perfil nas redes sociais. E, claro, fico super, super à disposição para a mesa de debates e caso alguém tenha alguma pergunta. Obrigado, gente.